Olá pessoal, especialmente aí a turma do terceiro amanhã, né? Então pessoal, como combinado, como eu havia informado aí na nossa última aula, eu optei por trazer alguns dos tópicos do nosso conteúdo a partir de hoje por meio das aulas gravadas, tá? E para começar, eu decidi mesmo tratar de tópicos que a gente já viu, né? Mesmo o conceito de corrente elétrica, que foi o conceito inicial, que é o conceito mais básico e que não é tão difícil de compreender, mas justamente por ele ser o fundamental, eu achei válido, né, eu partir desse tópico, tá? Porque assim vocês conseguem rever o conteúdo, revisar, né? A gente tem um problema grande de quebra de conteúdo, porque sempre acontece alguma coisa, né? Então vocês têm a oportunidade aqui de assistir a aula, de parar quando não entender, de voltar ao vídeo, né? De acompanhar a resolução do exercício, de pausar o vídeo para tentar resolver só e assim por diante, tá? Então aqui a gente vai discutir necessariamente apenas o conceitozinho de corrente elétrica, né? E o cálculo correspondente que é o de intensidade de corrente. Então, o nosso primeiro conteúdo desse ano a gente falou sobre eletrostática, né? Que é o estudo das cargas elétricas em repouso, estáticas, não é isso? Em que a gente estudou as formas de eletrização e assim por diante. Esse nosso conteúdo novo, né, dito aí circuitos elétricos, ele também recebe a denominaçãozinha aí de eletrodinâmica, né? Eletrodinâmica, justamente aludindo aí à questão de que agora a gente vai estar estudando as cargas em movimento, né? Dinâmica. Então a gente vai trabalhar com os efeitos causados por essas cargas em movimento, que no caso constituem aí uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica, de uma maneira geral, ela se refere, tá, à movimentação das partículas, movimentação ordenada de partículas, perdão. Ela se refere à movimentação ordenada de partículas elétricas, de cargas elétricas, né? E aí eu deixo em aberto essa questão de cargas elétricas pelo seguinte argumento, né? Que inclusive a gente já até começou a discutir isso aí em sala de aula. Não são apenas os elétrons que transportam corrente elétrica, que possuem carga elétrica, né? E aí entra o conceitozinho de íons, né? Que a gente também tratou ali brevemente. Então os íons, como a gente reforçou, além da física, ele é muito estudado principalmente na química, né? O que são os íons? São átomos, né? Eles são átomos que ou perderam ou eles ganharam elétrons, né? Então são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Vamos dizer que perderam, né? Mas vocês sabem que valem para os dois argumentos. Perderam ou ganharam elétrons. Então, naturalmente, os átomos, eles são neutros, né? Eles são neutros. Mas aí pode acontecer algum processo em que a quantidade de cargas, de partículas entre ele pode mudar. O que é um átomo? Porque aquele é estável, porque ele naturalmente ele não manifesta a corrente elétrica. Porque ele vai ter a mesma quantidade de prótons, que é a carga positiva do meu átomo, e de elétrons, que é a carga negativa, né? Então, se eu causo uma alteração na quantidade dessas partículas, lembrando que a única partícula que pode ser trocada entre os corpos são os elétrons, né? Então, se eu diminuo a quantidade de elétrons, eu vou ter uma maior quantidade de prótons. O átomo ele vira um íon carregado positivamente. Se eu recebo elétrons, então eu vou ficar com um excesso de carga negativa, porque o elétron é negativo. E a gente vai ter um íon negativo. Certo. Então, só para a gente entender, né, que não são só apenas os elétrons aí que causam, que podem gerar uma corrente, tá? Tanto é que a gente vai fazer um experimento em sala de aula, né, com algumas soluções.
Mas, como o nosso conteúdo ele é de circuitos elétricos, a gente vai dar o enfoque na corrente que é constituída pelos elétrons em movimento, né? Porque é esse que vai estar ali inserido no nosso conteúdo de interesse. Então, quando a gente tem essa corrente que é formada pela movimentação ordenada, né, de elétrons, a gente fala de uma corrente elétrica eletrônica. Aí eu vou limpar aqui para a gente ter mais espaço, porque olha só, para a gente discutir, né, essa ilustração que eu acabei ainda não mencionando, tá? Mas que ela é bem válida porque ela está representando aqui para a gente o que é que vai acontecer no nosso material condutor, né? Vamos imaginar que isso aqui é um fio elétrico qualquer, né, um dispositivo elétrico qualquer, e que nessa primeira situação ele está desligado, tá? Os metais, pelas características que a gente já discutiu em sala, eles vão conter o que a gente chama de elétrons livres, que são elétrons que eles ficam soltos, né? Eles ficam livres de fato. O átomo ele não consegue manter eles presos, então eles conseguem circundar através daquele material, através dos átomos daquele material, tá? E esse movimento inicialmente deles aí, ele é um movimento desordenado, né? Se eu pego esse material, esse meu fio condutor, e eu aplico sobre ele uma diferença de potencial, assunto que a gente também já estudou e que a gente vai voltar mais tarde a discutir, né? Então, se a gente aplica uma diferença de potencial, que pode ser aqui através, no exemplo, né, foi através de uma bateria, mas pode ser através de uma pilha, pode ser diretamente ali ligado a uma tomada. Isso faz com que os elétrons que estavam naquele movimento desordenado, eles comecem a se organizar. Então eles passam a percorrer ali um sentido, uma direção em um sentido único. Então, essa segunda situação, isso aqui é corrente, tá? Então a corrente elétrica eletrônica, que é o que a gente vai estudar, é justamente essa movimentação ordenada dos elétrons. É isso aqui, tá? Bom, outro conceito correlacionado e que vale a gente trazer aqui, porque ele vai ter uma implicação prática no trabalho mesmo, de fato, com a eletricidade, são os conceitos de corrente real e corrente convencional. Porque olha só, a eletricidade ela começou a ser estudada, né, e os seus fenômenos, antes que a gente soubesse que o que estava em movimento de fato eram os elétrons, né? E aí, antes disso, a teoria da eletricidade ela se desenvolveu muito pegando ali a teoria dos fluidos, que é quando a gente estuda os líquidos e o comportamento dos líquidos, tá? Um grande nome que foi aí fundamental para o desenvolvimento inicial dos estudos sobre eletricidade foi esse rapazinho aqui, né? Um importante político estadunidense, Benjamin Franklin, tá? Então, ele foi um grande contribuidor também, ele foi cientista além de político, né? Então ele contribuiu muito aí com os estudos sobre a eletricidade. E ele defendia o seguinte, que a eletricidade ela devia ser constituída aí por um fluido, né? Mas ele adotava como se fosse um fluido positivo, tá? Então, para ele, a eletricidade ela era uma espécie de fluido, né? Ela se comportava como um fluido, embora a gente não conseguisse visualizar ali diretamente. E esse fluido ele era positivo, né? No sentido de positivo a negativo. Então, isso daqui é o que a gente mantém como sendo aí a corrente convencional. Vamos lá por partes. A gente já sabe que a corrente real ela está ligada ao movimento ordenado dos elétrons e que os elétrons são as minhas partículas negativas, tá? Então eles têm uma direção e um sentido x, vamos dizer aí, né? Digamos que esse aqui é o meu elétron. A corrente convencional seria o oposto. Por convenção, por conta dessa origem histórica desses estudos iniciais sobre a eletricidade e também até mesmo, né, nos dias de hoje, para facilitar o estudo, porque a gente adota muito a corrente convencional, a gente vai falar muito dela, né? Ela considera como se o sentido do movimento ele partisse das cargas positivas, ou seja, é como se quem tivesse movimento
fossem os prótons, né, que são minha carga positiva. E como eles são carga positiva, a gente muda a direção e o sentido, vai ser oposto. Então os fenômenos eles mudam de direção e sentido, né? Indo do polo positivo ao polo negativo da fonte. Então, por convenção, a gente acaba adotando o sentido como se as partículas fossem positivas. Lembrando, não são. É uma convenção por conta dessa questão histórica e também para facilitar os cálculos. Tanto é que se você questionar, se você conhece alguém que trabalha como eletricista, e você perguntar qual é o sentido da corrente dentro de um circuito residencial, um circuito qualquer, ele vai te dizer que a corrente sai do positivo para o negativo, tá? Então, justamente, a gente sabe que esse não é o sentido real, mas que é um sentido adotado por convenção, né? E porque na hora de cálculos acaba facilitando aí a gente utilizar os valores positivos para a corrente, tá? Então essa é a diferença entre a corrente real e a corrente convencional. E por fim, como último tópico, a gente também viu como é que eu calculo a intensidade da minha corrente, né? Então a gente tem uma forma de calcular essa intensidade de corrente, né? Então a intensidade de corrente I, né, representada aí por I minúsculo, ela é a medida da quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção de um fio condutor por unidade de tempo, né? Então a gente tem aqui um fio condutor de eletricidade. Eu vou fazer vou marcar uma região, uma superfície desse fio, como se eu estivesse cortando ele ao meio, né? Por esse fio vai ter elétrons passando, igual a gente tem aqui representado. Então, se eu determino uma quantidade de tempo e eu calculo quantos elétrons eles vão passar naquela mesma direção e sentido, então a medida algébrica disso daí é o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica, tá? Então não é coisa tão difícil de se entender. Quando a gente analisa essa fórmula, a intensidade de corrente é a carga dividida pelo tempo, a carga que passa por unidade de tempo, né? E aí a gente chama atenção para aquele aspecto que eu sempre levanto com vocês quando a gente trata de cálculo na física, né? Que são as unidades de medida, tá? Isso porque, para eu não perder uma questão de física, uma questão que envolva cálculo, é crucial que eu me atente para as unidades de medida, né? As unidades de medida. Porque, né, aquele mesmo assunto batido que eu sempre falo com vocês, sempre chamo a atenção. Se eu reconheço a unidade de medida que eu tenho que utilizar, eu vou saber onde é que eu tenho que colocar cada valor na minha fórmula. E se eu sei onde colocar cada valor na minha fórmula, eu só vou errar a questão mesmo se eu não souber matemática básica, né? Aqui a gente tem uma continha de divisão simples, né? E cada uma dessas grandezas, né, trazidas pela fórmula, cada uma dessas grandezas ela vai ter a sua unidade de medida correspondente, tá? Então aqui o Q ele representa a carga elétrica. Carga elétrica vai ter como unidade de medida o Coulomb, né? Letra C maiúscula, que representa aí o nome de um físico. O tempo, a gente adota o tempo do sistema internacional, né? Que quando a gente fala de unidade de medidas, a gente tem as unidades derivadas e temos a oficial, que nesse caso são os segundos. E nós temos a intensidade de corrente, não menos importante, né? Cuja unidade de medida é o ampere, né? Lembrando que a unidade de medida é a letra que acompanha o meu valor, o meu resultado. Então, temos uma corrente elétrica de 12 coulombs, ou temos uma intensidade de corrente de 20 amperes e assim por diante, tá? Então, é preciso que vocês reconheçam essas unidades de medida. Essas são as oficiais que a gente acaba utilizando, tá? No cálculo de intensidade de corrente sempre vão ser essas. Às vezes a gente pega alguma fórmula que eu posso encontrar algumas variações, por exemplo, de velocidade média, né? Que eu tenho quilômetro por hora, metro por segundo e assim por diante, mas aqui não. Tanto é que é um detalhe. Muitas das questões elas vão trazer o tempo, por exemplo, em minuto. Você vai precisar inicialmente transformar para segundo, né? E se a questão ela não te der o valor de tempo, você considera o tempo como sendo 1 segundo.
Beleza. Além disso, antes da gente passar para a resolução de alguns exemplos, eu vou chamar a atenção aqui para a carga elétrica, né? O quê? Porque olha só, a gente tem essa formulazinha, né, que já foi apresentada aí, a fórmula de intensidade, mas em alguns problemas eles não vão dar para a gente o valor da carga. Eu vou ter que descobrir o valor da carga. E como é que eu descubro? Olha só, eu sei que essa carga ela tem relação com os elétrons, beleza? O elétron, eu disse que o elétron ele é a carga negativa do átomo. Então, aquela partícula, eu estou analisando só um elétron, ele tem carga elétrica. Então, o primeiro fato é que essa quantidade de carga ela vai depender de E. Esse E é o que a gente chama de carga elementar, ou seja, é a carga de um elétron, né? É a carga de um elétron, que ela vai ser ali uma carga padrão. Então, primeiro fato, carga elétrica vai depender do elétron, então eu preciso saber qual é o valor da carga elementar. Tá, mas naquele meu fio condutor de eletricidade não vai passar só um elétron, vão passar muitos, milhões, né? Então eu vou pegar essa quantidade de carga de um elétron e vou multiplicar pelo número de elétrons, né? Eu vou multiplicar por quantos elétrons eu tiver no meu problema. Então é assim que a gente consegue, para problemas que a questão ela não traz aí especificado o valor de carga para mim, é assim que eu vou descobrir qual é o valor da carga. A carga ela é a carga elementar, a carga de um elétron, multiplicado pelo número de elétrons, né? E aqui geralmente, quando a gente trabalha com essa expressão aqui, né, a gente vai ter valores de notação científica e aí voltar mais uma vez aquele mesmo puxão de orelha, rever notação científica, né? Porque é um conteúdo aí bem importante, ainda mais nos nossos estudos de eletricidade, que a gente trabalha com valores muito pequenos, tá? E aí assim, é interessante também que vocês lembrem do valor da carga elétrica, né, da carga elementar, a carga de um elétron, porque ela pode ser cobrada. Esse valor corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Negativo porque é do elétron. E aí um detalhe que é o seguinte, o mesmo valor de carga do elétron é do próton, o que muda é o sinal. Tanto é que quando o átomo ele tem a mesma quantidade dessas duas partículas, elas se anulam, né? Que seria 1 menos 1, dá zero. Né? Então, para a gente entender aí essa natureza neutra do átomo. Então, de posse disso, a gente consegue resolver questões. Para algumas questões a gente vai ter o valor de carga, outras não. E a gente vai ter que descobrir por meio dessa segunda expressão que eu acabei de descrever. Tá? Então, agora a gente vai dar uma analisada em dois exemplos. Tá? Eu trouxe um exemplo que é o mais simples da fórmula como a gente viu inicialmente, e o outro para a gente aplicar justamente isso daí, para tentar descobrir qual o valor de carga por meio da carga elementar. Então, olha só, uma corrente elétrica de 0,55 amperes percorre um fio condutor durante 3 minutos. Qual é o módulo da carga elétrica que percorreu o fio durante esse tempo? Então, bem simples, né? A minha intensidade de corrente vai ser igual ao que? Ao meu valor de carga dividido pelo tempo. A questão, ela me deu o valor da corrente, ela me deu o valor do tempo para eu descobrir o valor da carga, né? E aí o que é que eu vou fazer? Olha só. Se eu quero descobrir o valor da carga, eu tenho que isolar ela do lado da igualdade, né? Desse lado da igualdade. Então eu tenho que pegar o tempo e jogar lá para o outro lado. E aí a gente vai ter o seguinte: a carga, ela é a intensidade de corrente vezes o tempo. A minha carga vai ser o quê? Vai ser, ó,
0,55 vezes 3 minutos tem quantos segundos? Vezes 180, né? Vezes 180. E aí a gente pode fazer a multiplicação, né? 180 para 0,55, eu multiplico normal, esqueço da vírgula, vou lembrar da vírgula mesmo ali só no resultado. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 40. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 4 vai dar 9. Deixa eu apagar aqui, porque está atrapalhando. Vai dar 9. Beleza. Traço. Vai dar o mesmo valor, né? 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 8 vai dar 40. Fica o 0, sobe 4. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 9. Então, 900 de novo. Vou limpar aqui também. 900 de novo. E por 0, tudo vai dar 0, né? Então, a gente vai ter isso aqui. 0, 0, 9, 9, 0. Eu tenho dois números após a vírgula, né? Aqui no 0,55 e em 180 a gente não tem nenhum. Então, no meu resultado, eu vou ter dois números após a vírgula. Resposta correta, letra A, 99, porque o zero aqui na frente não vai fazer diferença, né? Vocês sabem. Chegamos aí à resposta bem rápido, né? Então, não é nada difícil da gente conseguir resolver. Eu sei que vocês devem estar com medo da questão com notação, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, não. A gente vai conseguir responder ela direitinho aí também. Então vamos lá. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes percorre um condutor metálico. Meu valor de corrente. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Aqui está positivo porque, ó, eu trouxe o valor em módulo, né? Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam essa seção transversal do condutor, né? Por segundo. Ó, por segundo, então eu vou considerar o tempo como sendo 1 e marcar a opção correta. Para a gente ter mais espaço, eu tirei as alternativas. Aí vamos lá. Intensidade de corrente, aqui vai ser a carga dividido pelo tempo. Mas eu não tenho o valor da carga. Eu tenho o valor da carga elementar. E eu quero descobrir, na verdade, qual é o número de partículas que estão envolvidas nesse processo. Eu sei que eu consigo calcular a carga através do seguinte. A gente substitui aí por N vezes E. N vezes E dividido pelo tempo, né? Que a carga é o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Consigo obter ali o valor da corrente. Então a gente vai utilizar essa expressão. Apagando aqui para a gente ter mais um espaço, eu já vou colocar aqui com os valores respectivos aí. 8, que é a minha intensidade de corrente, é igual a N, que é o valor que eu quero descobrir, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 1. Ou seja, isso aqui não vai fazer diferença, né? Dividir por 1, a gente corta. Aí vamos lá. O que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Se eu quero descobrir o N, né, o valor que eu não tenho, eu tenho que isolar ele do ladozinho da igualdade. Então, a gente vai pegar isso daqui e vai passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o que a gente vai ter que calcular de fato é N vai ser igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa é a continha que a gente vai ter. Tá, e agora, como é que eu vou dividir esse número por notação? A gente vai fazer só isso aqui, ó.
A gente vai utilizar isso aqui, 8 dividido para 1,6. E aí eu só vou conservar ali a minha potênciazinha de base 10, olha só. Eu vou apagando aqui, porque vocês podem pausar e voltar para anotar, caso não tenha anotado, tá? Então, ó, vamos lá. 8 dividido para 1,6. Trabalhar com número com vírgula, principalmente em divisão, é muito chato. O que eu posso fazer, né? O que é que eu posso fazer para livrar-me desta vírgula? Eu vou pegar, como eu só tenho um número após a vírgula, eu vou multiplicar esse númerozinho aqui por 10. Quando eu faço isso, o que era 1,6 virou 16. Só que eu também tenho que multiplicar esse aqui por 10. Acrescento zero. Então, 80 dividido para 16. Né? Se eu sei um valor exato, eu posso jogar. Né? Se eu não sei, eu posso ir por tentativa e erro. Porque, lembrando, né? E eu dou esse enfoque maior porque tem muita gente que tem dificuldade na divisão. Divisão é só multiplicação e subtração. Você tem que encontrar um número que quando você coloque ele aqui, você multiplique aqui, você ache o nosso dividendo. Né? Então é basicamente isso. 16. 16 mais 16 vai dar 32. 32 mais 32 vai dar 64. 64 mais 16. Vamos tentar aqui por 5. Eu tô com a expectativa de que seja. Então, 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 80 batido. Então, aqui vai dar 5. Que vai dar 80. Resto, 0. Então, olha só. Como eu falei, divisão é só multiplicação e subtração, né? E aí a gente já encontrou o valorzinho de 5. Muito rápido, né? Muito rápido a gente fez aí essa resolução. Tá, professor, mas eu não tenho certeza se esse cálculo aí tá certo. Eu quero fazer a prova, vou tirar a prova, fazer, né? O que é que eu posso fazer? Pegue o 5, que a gente achou aqui, e multiplica pelo 1,6, para ver se dá, né? Então a gente vai considerar aqui o 5. Eu vou limpar mais uma vez aqui o espaço. Aí, ó. Então a gente encontrou o valor 5. E aí, olha só o que é que vai dar. Essa divisão que eu fiz aqui, eu encontrei o valor 5. A minha potência de base 10, eu vou jogar ela para cima. Né? Ela vai acompanhar o valorzinho que está em cima. E o que é que vai acontecer? Esse meu expoente que estava negativo, ele acaba ficando positivo. Então, o número de elétrons vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Vamos lá. E a gente sabe, né, que está em movimento são os elétrons. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Elétrons, 4 vezes 10 elevado a 19 partículas. Está errado. Elétrons, 5 vezes 10 elevado a 19 partículas. Essa é a alternativa correta. Né? Lembrando que o 19 ele tinha que estar ali em cima. Né? É só porque na configuração do slide ele não ficou como expoente, mas o 19 é o expoente. Tá? Então seria isso aqui. Não seria nenhuma dessas outras, porque os prótons eles nunca estão em movimento, nem mesmo na corrente convencional, né? Corrente convencional é só por convenção, mas os prótons eles nunca vão constituir uma corrente, de fato. Se tiver uma corrente de partícula positiva, são íons, mas não prótons, tá? Então esse é basicamente aí o nosso tópico de intensidade de corrente, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula ela sirva aí, né? Que ela venha contribuir. E bons estudos, tá? E até as próximas.